Oi, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem por aí. Hoje vim aqui pra gente bater um papo sobre a minha cirurgia bariátrica, né, que eu decidi fazer esse ano de 2026. Vou contar também um pouquinho dos exames que eu fiz, das aprovações que eu precisei pedir para outros médicos, né? E um pouquinho dessa jornada, como tá sendo essa jornada desde o ano passado. Então vamos lá. Por que eu decidi fazer cirurgia bariátrica? O que acontece? Desde da pandemia, eu comecei a engordar muito, tá? E eu tô falando de mais de 20 quilos, né, durante esse tempo. E nunca, assim, de primeiro momento, eu pensei que era por conta da minha compulsão alimentar que eu tenho. Muita coisa acontecendo ao longo desses anos, principalmente no trabalho. Então, assim, tudo descontava na comida. E fui engordando, engordando, engordando. E aí, no ano passado, em 2025, o que começou a acontecer? O meu corpo começou a pedir socorro. Então, no início de 2025, eu comecei a perceber que meu pé estava ficando um pouco inchado quando eu andava muito, né? O primeiro inchaço que eu percebi foi quando eu fui fazer retirar sangue, né? E aí eu cheguei, na verdade eu fui doar sangue, e aí eu cheguei na casa da minha tia e minha avó falou assim, nossa, seu pé tá inchado. E tava realmente um pouco inchado dos lados. E aí eu falei, sim, vó. E tipo assim, nem dei bola. Beleza. Aí o que começou a acontecer? Ao longo dos meses, meu pé continuou inchando, só que cada vez pior, tá? E aí eu também comecei a sentir muita dor na lombar. Não conseguia fazer muitas coisas dentro de casa. Antes eu conseguia fazer as coisas normal, tipo, arrumar a casa, lavar a louça, colocar roupa pra lavar, essas coisas, né? E eu comecei a deixar de fazer essas coisas porque eu tava sentindo muita dor na lombar. Tipo, eu ia lavar a louça, ficava, sei lá, 5 minutos lavando a louça e minha dor na lombar, tipo, gritando, sabe? E, tipo, eu precisava deitar, e eu falava, cara, alguma coisa tá errado aqui. E a questão do meu pé só foi piorando. Tipo, meu pé foi inchando, inchando cada vez mais. E assim, não era uma questão pontual, né? Toda vez que eu usava tênis, por exemplo, e chegava em casa, eu tirava o tênis, meu pé já tava inchado, né? Toda vez que eu colocava algum sapato, ia caminhar um pouco mais, né? Fazer alguma coisa na rua, meu pé inchava. E aí, quando que foi que eu fiquei muito preocupada? Em fevereiro e março de 2025, eu fui viajar, fui para Florianópolis e eu passei uns 10, 15 dias lá. E durante esse tempo, meu pé ficou os 10, 15 dias que eu passei lá inchado. Mas, tipo assim, gente, muito inchado. Eu vou colocar as fotos aqui para vocês verem. E eu não conseguia andar direito, né? Teve até alguns dias que a gente ficou em casa, que a gente não foi pra praia. E assim, doía, incomodava, eu não conseguia andar, me sentia constrangida, né? Porque as pessoas realmente percebiam, enfim. E aí eu comecei a ficar preocupada. E aí eu voltei dessa viagem, eu precisava ir pro escritório, porque caiu bem na minha semana presencial no escritório, e eu não consegui ir porque meu pé continuava inchado da viagem. E aí eu fui levando durante esses meses de 2025 essa questão do meu pé, a questão da minha lombar. Eu tentei ir pra academia, né? Eu entrei na academia de novo, mas assim, na academia eu só fazia bike, tipo aquela bike que tem um encosto. E assim, poucas vezes eu fiz exercício de superior, porque eu realmente não conseguia dar conta, né? E eu até falava pro meu noivo, tipo, eu não vou conseguir fazer, não vou conseguir fazer. E eu até tentei, eu lembro que um dia eu tava fazendo bike, aí eu terminei e decidi fazer escada. Gente, assim, eu quase morri, sabe, de tanta dor. Então, percebendo, né, essas questões que estavam acontecendo com o meu corpo, eu comecei meio que ir atrás do porquê isso estava acontecendo. Então eu fui num. Primeiro que um dia eu fui no médico, que meu pé tava muito inchado, eu tava sentindo dor. E aí eu fui pro hospital. E aí uma ortopedista me atendeu, ela falou assim: olha, eu vou te encaminhar para um ortopedista que eu conheço,
pra você examinar melhor, porque aqui não tem muito o que a gente fazer, e aí ela só me deu um remédio pra dor e foi isso. E aí eu fui nesse ortopedista que ela me indicou, e ele falou assim, olha, eu acho que isso não é um caso ortopédico, eu acho que você tem que ir no angiologista, porque é um caso de circulação mesmo. Acho que seu sangue não tá circulando bem, por isso que seu pé tá inchado, mas não é um caso ortopédico. Mas mesmo assim, eu fiquei um pouco com o pé atrás. Ele falou assim, olha, como você tá assim, eu vou te passar uns exames pra você fazer, mas realmente não acho que é um caso pra gente resolver aqui. Beleza. Antes de ir no angiologista, eu marquei um médico de coluna para ele ver essa questão da minha dor na lombar. E aí, assim, eu também tinha feito alguns exames da coluna, eu levei para ele e ele falou a mesma coisa para mim. Ele falou assim: olha, não tô achando nada aqui, a única coisa que eu achei é uma questão de inchaço, né? Porque como você tá sentindo a dor na lombar, obviamente vai ter um inchaço aqui, um edema, mas eu não tô vendo nada além disso. E aí, gente, eu fiquei meio que desesperada, porque eu falei, gente, a minha lombar tá doendo muito, e eu fui na expectativa que ele falasse que tava acontecendo alguma coisa. E aí ele falou assim que não tinha nada, e aí ele me passou um remédio específico pra mim tomar pra dor, o que ajudou, sim, né, durante algum tempo. Toda vez que eu sentia dor na lombar, que eu estava fora de casa, eu tomava esse remédio e me ajudava. Só que eu falei, gente, não é possível. E aí eu fui no angiologista, né, eu mostrei, meu pé tava bem inchado no dia que eu fui. E aí ele falou assim, olha, é um problema, sim, na sua circulação, mas eu não posso fazer nada por você. Eu não vou te passar nenhum exame, eu não vou te passar nenhum remédio. E aí, gente, ele foi falou assim. Aí eu contei pra ele que tinha ido no ortopedista, que tinha ido no médico da coluna, né? Que meu pé tava assim por muito tempo, né? Enfim, contei tudo pra ele que tava acontecendo. E aí ele falou assim, olha, eu vou te mandar bem a real. O que os médicos não tiveram coragem de te falar, eu vou te falar. Ele falou, o seu problema é com peso. Você precisa perder peso. Enquanto você não perder peso, o seu pé não vai melhorar e a sua coluna também não. Porque você está muito acima do seu peso. E aí, gente, tipo assim, eu já sabia, né? Aí eu comentei com ele. Eu falei assim, olha, eu quero fazer a cirurgia bariátrica. Eu já tinha... já tava com essa ideia na cabeça, ele falou assim, então faça, vai te ajudar muito, porque, assim, não tem o que fazer se você não perder peso. E aí eu falei, então beleza, e saí de lá, e falei, cara, eu vou na médica pra eu conversar com ela. E aí o que aconteceu nesse tempo? A minha tia, ela fez, né, durante esse tempo, a cirurgia bariátrica. E eu acompanhei ela 2 vezes no retorno que ela tinha que fazer. E eu conheci a cirurgiã dela. Assim, ela é maravilhosa. E uma dos retornos que minha tia fez, ela conversou comigo, né? Ela me deu um toque. Ela falou assim, olha, a obesidade é uma doença. Eu comentei com ela que eu já tinha aplicado, né, as canetinhas pra emagrecer. Ela falou assim, meu, não vai adiantar, porque você vai ganhar o peso de volta. Então, assim, eu acho que não é o melhor caminho se você já tentou de tudo. Não é o melhor caminho você continuar tomando as canetinhas, enfim. Porque você só vai gastar dinheiro e, assim, é uma doença e você precisa meio que tratar na raiz, enfim. Aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Acompanhei o processo, né, da minha tia, ela emagreceu bastante, né? Ela falou pra mim que ela também tinha essa questão de ansiedade, de depressão, essas coisas, e com a cirurgia também melhorou muito. E assim, um outro ponto também é que eu já tinha conversado com a minha psiquiatra. Na verdade, quem levantou, né, esse tema primeiro foi a minha psiquiatra. Em uma sessão que eu tava fazendo com ela, né, e eu tava falando pra ela sobre essa questão da dor e tudo mais, e como isso pesava no meu dia a dia. Ela falou, você já pensou em fazer cirurgia bariátrica? E eu falei, não, nunca pensei, assim. Uma vez a minha tia me questionou e eu falei que não. Inclusive, quando ela me questionou, eu até me senti um pouco ofendida, assim, né? Que eu falei, não, cirurgia bariátrica, tipo, eu não tô tão gorda,
pra fazer isso, né? Não tenho nenhuma doença, nem nada, enfim, tipo, não aceitando isso. E aí a minha psiquiatra me perguntou e eu falei pra ela, eu falei assim, eu acho que eu tenho uma visão diferente, não sei se eu realmente quero fazer isso, se eu preciso fazer isso. E aí ela falou, então pensa, porque eu acho que é um caminho bom pra você. Ela falou, eu mesma fiz, né, a cirurgia, melhorou muito a minha vida. Ela falou que quando ela fez a cirurgia bariátrica dela, ela realmente estava no fundo do poço, assim, ela tava com a depressão dela lá em cima. Ela tava com também muita ansiedade. Eu não sei qual era o quadro dela específico, mas ela tinha alguns sintomas que eu tinha também. Mas ela falou, tava muito pior que vocês, tipo, muito pior mesmo. E a cirurgia bariátrica foi a minha salvação. E eu fiquei com isso na cabeça. E aí depois veio o processo da minha tia, eu acompanhei ela em uma dessas conversas, como eu comentei que você, a cirurgiã, falou comigo. E aí eu fui ficando com isso na cabeça, fui acompanhando o processo da minha tia meio que de longe, assim, vi que ela emagreceu muito, né, e que ela tava se sentindo mais feliz e tudo mais. Aí, depois de um tempo, né, fui amadurecendo essa questão na minha cabeça, né, fui pensando principalmente nos sinais que meu corpo estava dando já há algum tempo. E pensando muito assim, cara, eu não vou aguentar por ficar assim por mais tempo, né? Já tô assim por quase um ano. E já tinha chegado numa fase que eu não conseguia fazer nada, né? Tipo, meu, eu não tava vivendo a minha vida. E eu falei, eu não quero ficar assim por mais tempo. O que eu preciso fazer agora? E assim, gente, antes de fazer a cirurgia, né, eu passei na endócrina e ela falou assim, olha, antes de você tomar essa decisão e resolver fazer, eu vou te passar mais a canetinha pra você tomar mais uma vez pra ver qual que é o efeito que dá. Assim, gente, eu já tinha tomado Ozempic antes e não tinha dado resultado. E aí ela me passou de novo, aí eu fui e comprei a canetinha. Eu lembro que no primeiro dia eu tomei errado, assim, eu tomei uma dose muito alta, fui parar no hospital e tal, e aí depois eu tomei a dose certa. Mas não dava resultado, eu não tava perdendo peso, fui alguns dias pra academia e tal, só que, meu, eu não tava perdendo peso e da outra vez eu também não perdi. Aí eu falei, bom, isso não tá resolvendo. E assim, como eu não tava perdendo peso com a canetinha, né, porque a canetinha te faz, né, pelo menos no meu caso, me fazer ter menos fome. Como eu não tô tendo resultado e eu também não tô conseguindo ir pra academia, não vejo mais solução. E aí, no dia 10 de setembro de 2025, eu marquei uma consulta e fui lá na médica cirurgiã. E aí, chegando lá, eu conversei bastante com ela, né? Expliquei para ela tudo que eu tava passando, assim, de forma mais detalhada. E ela falou assim, olha, a canetinha já não dá nenhum resultado em você, a academia você não pode fazer e também não dá resultado. Então, assim, eu não vejo outro caminho a não ser a cirurgia. E aí ela foi me explicando quais eram os prós e contras da cirurgia, né? E ela falou uma coisa que eu falei, é verdade. Ela falou, olha, você vai ficar tomando a canetinha pro resto da sua vida. Porque, assim, se você tomar a canetinha e emagrecer muito, com essa questão da compulsão e da ansiedade e tudo mais, você vai acabar engordando. E aí você vai ter que comprar a canetinha de novo. Depois você vai ter que ficar fazendo a manutenção com a canetinha pro resto da sua vida. E a bariátrica, né, pra quem faz a bariátrica também toma medicação, só que é um suplemento, gente. Um suplemento pro resto da vida, assim como a gente toma qualquer outro remédio, né, qualquer coisa que a gente precise repor, sei lá, vitamina e tal, só que é um suplemento. E aí eu fiquei pensando bastante nisso, porque eu falei assim, cara, eu não vou ficar tomando canetinha pro resto da minha vida, porque eu tenho essa questão da compulsão alimentar. Canetinha não é barato, gente. Eu pagava mais de R$ 1.500 em cada canetinha. Então, e aí, então eu falei, cara, eu não quero passar com isso, é passar por isso. E aí eu comecei também a pensar em outras questões. Pensar na minha autoestima, em como eu tava vivendo. Gente, a minha autoestima tá assim, lá embaixo, sabe? Tô meio que no fundo do poço. Eu não gosto, sabe, de olhar pro meu corpo. É uma realidade, gente. Vamos ser bem sinceras
com isso, né? Eu não gosto de me ver em frente ao espelho, eu tenho vergonha do meu corpo. Tem uma questão de, tipo, cara, você ir comprar roupa e não achar seu tamanho, né? E assim, todo mundo que me conhece sabe que eu tenho um seios bastante grande, né? E aí tem... Aí engordei também, aí já vem uma outra dificuldade, né? De você achar roupa íntima e roupa normal. E eu já tava sofrendo muito com isso, porque assim... Não muito difícil você achar uma loja com, né, roupas plus size que servem pra você, que fica bonito. Então, assim, isso começou a me deixar lá embaixo, sabe? E toda vez que eu ia pro escritório, que eu ia sair pra algum lugar, eu sempre tava usando as mesmas roupas, porque eu não conseguia achar roupa, sabe, gente? É uma realidade pra quem tá assim, muito acima do peso, entendeu? Não tem o que fazer. E aí, meu time é isso, começou a ficar lá embaixo. Uma coisa que também começou a mexer muito comigo, é essa questão de eu não conseguir fazer as coisas em casa, né? Tipo, literalmente, gente, sendo bem sincera com você, não conseguia fazer as coisas dentro de casa, não consigo. Então, o meu noivo me ajuda muito, hoje a gente mora junto. E ele me ajuda muito, sabe? Ele que faz as coisas de casa. Porque eu realmente não consigo fazer por conta da minha dor na coluna, o meu pé começa a inchar, enfim. Então ele tem me dado essa ajuda. Mas, e assim, eu não quero viver mais dessa forma, sabe? Porque tá me prejudicando bastante. Então foi por isso que eu decidi fazer. Quando eu decidi, eu não falei pra ninguém. Tipo, eu acho que eu só tinha conversado com a minha tia, assim, sobre o processo dela. Mas não pedi a opinião da minha mãe, não pedi também a opinião da minha noiva, não pedi a opinião de ninguém. Eu simplesmente fui lá, conversei com a médica e falei, eu vou fazer. E aí, no mesmo dia, no dia 10 de setembro, ela me enviou todos os exames que eu precisava fazer. E ela também me falou todos os médicos que eu precisava de aprovação, que era nutricionista, endócrino, cardiologista e psicólogo. Porque ela falou que era também muito importante, além da aprovação, eu continuar passando com esses médicos, principalmente com a psicóloga, porque mexe muito com uma questão mental também, né? Tem a questão da compulsão alimentar, que não é só você fazer a cirurgia e tomar remédio que isso vai sumir, não. A gente tem que tratar isso na nossa mente também, por isso que é muito importante esses acompanhamentos. E aí, beleza. Aí, quando isso tudo, ela me passou no dia 10 de setembro, gente. Eu tô olhando pra cá porque eu anotei todas as datas pra passar pra vocês. No dia 1, 2 e 4 de outubro, eu fiz todos os exames que ela me pediu. Gente, eu fui demorando pra fazer esse processo. Porque assim, eram muitos exames pra fazer e eu sempre ficava adiando, não sei por qual motivo. Mas eu tinha preguiça de fazer, enfim, sair de casa pra fazer esses exames, ficar muito tempo lá, enfim, por isso que o processo foi demorando um pouco. Não me pergunte o porquê. Então, no dia 1, 2 e 4 de outubro, eu fui lá e fiz todos os exames que ela havia me pedido. E assim, ela me pediu bastante exame, né? Exame de sangue, ultrassom de abdômen total. Ela me passou o ultrassom da tireoide. Me passou também endoscopia para fazer bastantes exames, assim. E aí, o que eu fiz? Depois dela me passar esses exames, eu comecei a passar com os médicos e levar o resultado. Então, primeiro eu passei com uma nutricionista, passei com a endócrino, depois cardiologista e com a psicóloga. Na verdade, eu só precisava conversar com ela, explicar todo esse processo, enfim. E aí passei com todos. O primeiro ok que eu tive, assim, primeira carta, né, me liberando foi da psicólogo, porque, né, enfim, eu já vinha conversando com ela durante um tempo sobre todas as coisas que estavam acontecendo. E aí ela entendeu que sim, né, que tava ok para fazer essa cirurgia, né, que minha mãe estava preparada para fazer isso. E aí eu passei no endócrino. Na endócrina que eu passei, ela falou assim que tinha alguns exames que não tava muito claro para ela, que era da parte da tireoide
E o meu cortisol tava lá em cima. Então, ela falou assim que eu teria que repetir os exames. E ela me pediu uns exames à parte também. Feito isso, eu fui fazer esses... Na verdade, eu não fiz os exames dela. Vamos lá, eu tô lembrando ainda tudo que eu fiz. Ela me pediu os exames para eu repetir e me pediu uns exames à parte. Desses exames à parte que ela me pediu, um desses exames custava R$ 500, meu plano não atendia. E eu falei, cara, é muito estranho, porque era assim, um exame muito específico para analisar, tipo, alguma coisa do meu cérebro que tava afetando não sei o que da minha tireoide, enfim, era muito específico. E ela também passou a questão do cortisol e tal, que ela achou que tava muito alto. Beleza. Em paralelo a isso, eu fui na cardiologista, levei também a parte dos meus exames cardiológicos e ela falou que nessa questão tava tudo ok, então ela me deu a aprovação. Então, nesse momento, já tinha aprovação do cardiologista e já tinha aprovação da psicóloga. E aí, na questão do endócrino, o que eu fiz? Eu fiz os exames que ela tinha pedido e os exames à parte, menos esses de R$ 500, que eu falei, cara, não vou pagar R$ 500 no exame. E aí, eu queria retornar com ela. Deixa eu passar o barulho. Bom, pronto, passou. Eu queria passar com ela, só que ela não tinha agenda. E nesse momento, gente, já era fim de ano, eu já comecei a ficar muito ansiosa e meio que desesperada, porque eu queria as aprovações, porque como eu tinha recebido a aprovação do psicólogo e do cardiologista, eu falei, gente, eu quero as outras aprovações, eu queria fazer a cirurgia pra ontem. E aí ela não tinha agenda. É uma endócrino que eu vou há bastante tempo. Na verdade, é um consultório que eu vou há bastante tempo. Eu era atendida com uma médica e a demanda era muito alta e ela colocou essa nova endócrina e aí eu fui me atender com ela. E ela não tinha agenda. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu lembrei de um endócrino que eu passava antes de passar com a doutora Lara. Falei, cara, eu vou nesse endócrino. E aí eu fui lá no Dr. Mauro, mostrei os exames que eu tinha feito pra ele. Ele falou assim, olha, seu cortisol tá alto, você tem alguma questão da tireoide e eu não vou liberar você pra fazer agora, do jeito que tá, não. Ele perguntou se eu tomava algum corticoide, enfim, se eu passava alguma coisa no rosto, e eu falei que sim, porque eu tenho uma alergia no rosto que quando ela vem, ela fica muito vermelha aqui, ela começa a nascer umas bolinhas, às vezes do lado da boca também, enfim, mas ela vem muito mais aqui. E quando ela vem, eu passo uma pomada que tem corticoide, aí some rapidinho, enfim, esse é o tratamento. E eu falei isso pra ele. Aí ele falou assim, então tá, você vai ficar um mês sem passar nada no rosto, e aí você vai fazer os exames de novo, e aí ele me passou uma listinha até com 6 exames. Ele falou assim, eu preciso desses exames aqui pra você fazer pra eu analisar. Então eu fiquei um mês, quase surtando, sem passar a pomada, e aí eu fui lá e fiz os exames que ele pediu. E aí eu voltei com ele. Aí ele falou assim, agora tá ok, seu cortisol tá ok. A questão do meu cortisol, na verdade, era porque eu tinha feito à tarde. E você não pode fazer esse exame à tarde, você tem que fazer logo pela manhã, até 8 horas da manhã. E aí eu fui lá, fiz até 8 horas da manhã e deu tudo certo. Meu cortisol tava dentro daquilo que é esperado. A questão da tireoide, ele falou assim, olha, a tireoide agora tá mais clara, você tem hipotireoidismo. E é algo que você também vai ter que tratar a vida inteira. É um remédio que você vai tomar a vida inteira, porque senão o hipotireoidismo era uma questão que também me incomodava e eu já imaginava que eu tinha. Porque além de você engordar muito, ele dá essas manchas escuras no pescoço. Você tem muito pelo no corpo, você começa a engordar muito, né? Fica com algumas manchas, enfim. E eu fica com cansaço, muitas coisas. Eu já tinha ido na doutora Lara uma vez e ela falou, eu acho que é questão da sua tireoide, mas vamos acompanhar. Então, quando ele me deu esse resultado, eu não fiquei surpresa, gente. Pelo contrário, eu fiquei muito aliviada de saber que eu tenho essa questão. E aí ele falou que, enfim, para quem tem hipotireoidismo, o tratamento é pro resto da vida. E eu falei, não, tudo bem. E outra, eu tinha que começar a fazer esse tratamento antes da cirurgia.
E aí eu comecei fazendo tratamento, tipo, no mesmo dia que ele falou, tava me consultando com ele no período da noite. Eu saí, já comprei o medicamento, no dia seguinte eu já comecei a tomar. E no mesmo dia também ele me deu o ok pra cirurgia. Ele falou assim, ó, agora que o seu cortisol tá bom, né, os exames em geral tá bom e você também já foi diagnosticada com hipotireoidismo e você vai começar a tratar, então eu vou te liberar pra cirurgia. E ele me liberou. E aí a última carta que eu precisava foi a Nutri, aí eu passei com ela, falei que já tinha passado com endócrino, enfim, mostrei todas as cartas pra ela e ela também acabou me liberando. E também porque eu tinha passado com a endócrina antes, né, no mesmo consultório. E ela falou assim que ela só precisava rever aqueles exames, mas que se tivesse tudo ok, ela também iria me liberar. Então a Nutri também já estava muito por dentro do que estava acontecendo e ela acabou me liberando. E aí, gente, no dia 18/12, eu consegui marcar uma consulta com a cirurgiã. Fui, levei todos os meus exames que eu tinha feito, todas as aprovações, ela olhou tudo. Ela falou, tô super de ok com o que os médicos falaram. Ela também ouviu a questão da minha tireoide, perguntou se já tinha começado a tomar os medicamentos. Eu falei que sim, né? E aí ela falou assim, viu a minha endoscopia também, porque, enfim, ela foi a única que analisou a minha endoscopia. E aí ela falou, bom, diante de tudo isso, todos os exames estão ok, você tem todas as aprovações, também estou aprovando a sua cirurgia. E aí ela me explicou o método que eu ia fazer, que é o método bypass. E, gente, eu não vou trazer aqui explicando sobre esse método, porque eu não quero falar coisas que não são, né? Tipo, eu vou deixar um link de alguns vídeos aqui no box de informação para vocês entenderem melhor. Mas é basicamente uma cirurgia que não corta o estômago, tá? E é uma cirurgia que ela dá mais resultado em questão de perca de peso, enfim. É o melhor caminho, assim, que ela identificou pra mim. E aí eu fui tirando outras dúvidas também, do pré-operatório, do pós, enfim, a gente conversou bastante. E é isso, e ela acabou aprovando. E aí ela enviou pro meu convênio, né, que eu tô fazendo pelo meu convênio, todos os exames e todas as aprovações, para o meu convênio analisar e ver se eles aprovavam ou não a cirurgia completa, tá? E aí, gente, foi muito rápido, assim, eu passei com ela no dia 18/12 e, assim, na próxima semana já seria Natal, enfim, teria a questão do final do ano, né, ano novo, enfim. E ela falou assim, olha, eu vou enviar para o convênio, mas eu acho que a aprovação vai ser super rápido e sua cirurgia deve acontecer no final de janeiro, começo de fevereiro. Aí eu falei, meu Deus do céu. E aí, gente, no dia 30/12 e no dia 12/1, eu tive todas as aprovações do convênio. Assim, pra mim foi super rápido. Não tinha dado um mês, gente. Tipo, ela aprovou no dia 18/12, a secretária dela só foi mandar as coisas pro convênio depois de alguns dias. Em menos de um mês, eles aprovaram tudo. E aí, no dia 12/1, eu tive as últimas aprovações, porque eles pedem 3 aprovações, né, para cirurgia. E que eu também não entendo muito, né, mas são 3 aprovações lá diferentes, né, os instrumentos, a cirurgia e tudo mais. E o convênio aprovou tudo. E aí, eu mandei mensagem para a secretária dela no mesmo dia, no dia 12/1, que eu recebi a última aprovação. Perguntei para ela se ela já tinha uma data da minha cirurgia. E ela falou, sim, sua cirurgia está marcada para dia 10/2, 12 de fevereiro de 2026. E aí, tipo, cara, eu fiquei super feliz. Ela já mandou tudo, o pré-operatório, tudo que eu tinha que comprar. Já mandou a questão da dieta, todos os 3 passos, né, da dieta que você precisa fazer quando você faz cirurgia bariátrica. Tipo assim, ela já me mandou tudo. E eu fiquei super feliz. Mas aí já veio a ansiedade, gente. Hoje é dia... Cara, eu vou ver aqui que dia é hoje. Mas assim, estamos no final do mês de janeiro. Falta mais ou menos 15 dias, 16 dias pra fazer a cirurgia. E, gente, eu já tô muito ansiosa. Eu já sou uma pessoa ansiosa, mas assim, eu tô muito, muito ansiosa mesmo. Eu não vejo a hora desse dia chegar.
meu, eu fico pensando, assim, como vai ser. Nossa, e assim, eu tô ansiosa por um lado bom, sabe? Eu tô feliz, eu quero que esse processo aconteça logo, eu quero viver tudo isso, eu quero ver minha vida mudando, né? Então, tem dias que eu não durmo, gente. E assim, quando eu durmo, eu tomo remédio pra dormir, né? Esse é um outro tema depois que eu posso trazer aqui. Mas tem dias que eu tomo remédio pra dormir o dia inteiro mesmo, gente. Pra, tipo assim, o dia passar rápido, pra eu, cada dia, pros dias passarem rápido, né? Pra eu fazer a cirurgia, pra chegar o dia da cirurgia. E aqui, em que momento eu estou, né? Eu tô comprando algumas coisas, né? De tipo que eu vou levar no dia da cirurgia. Então, depois eu vou mostrar minhas compras pra você. Tô comprando necessaire. Comprei também um pijama largo, porque depois da cirurgia você fica muito inchada, assim. Eu vi uma imagem de uma pessoa que tinha acabado de sair da cirurgia, mostrando a barriga, e tipo, gente, fica enorme, assim, por conta da anestesia e tudo mais. Então você precisa comprar roupas bem largas. E também no dia, eu vi que você tem que levantar, caminhar um pouco, porque você fica com muitas gases, enfim. Então, eu tô comprando algumas coisas. Tem que comprar meia de... Tem que comprar uma meia, né, pra usar no dia da cirurgia. Então, assim, tô fazendo essas comprinhas. Mas tô contando um dia de cada vez, né, pra que essa cirurgia passe logo. O que mais que eu posso falar pra vocês? Gente, tenho conversado bastante com o chat. Porque, assim, não é todo momento que eu tenho pra conversar com as pessoas sobre isso. E, às vezes, eu tô muito ansiosa, tipo, 2, 3 horas da manhã, e eu preciso que alguém converse comigo. Tipo, meu noivo tá dormindo, eu não vou conversar com ele, entendeu? E eu tenho conversado muito com o chat, tipo assim, pra eu ir me acalmando, né? Porque... E aí ele traz várias coisas, assim, que eu tô sentindo, né? Como que eu posso fazer pra me acalmar, enfim. Então, fica a dica pra vocês, tá? Quando vocês estiverem passando por um momento difícil, quando vocês estiverem ansiosos, enfim, por algo bom... Se vocês não tiverem muitas pessoas pra falar, ou tipo, se não der pra falar com alguém naquele momento, vai pro chat, tá? É uma dica. Vai pro chat, desabafa lá, que depois você vai se sentir muito melhor. Façam isso e depois me contem. Então é isso, gente. Eu tô nesse processo, eu tô muito feliz. Eu compartilhei com poucas pessoas que eu ia fazer a cirurgia bariátrica, agora todo mundo sabe. Mas... isso era uma coisa que eu também queria falar aqui no vídeo. Eu compartilhei com poucas pessoas e, assim, eu não tive... Eu esperava reações diferentes, né, das pessoas que eu compartilhei, reações boas. Mas eu senti que, tipo assim, as pessoas tinham uma reação boa naquele momento, mas não eram reações reais, sabe? De, tipo, realmente estou feliz por você. Eu ouvi muito que, tipo assim, meu, é uma cirurgia complicada, é só você ir pra academia, é só você se alimentar direito, perder peso, que não precisa disso, que não sei o quê. E, tipo assim, eram coisas que eu não queria ouvir, né? E algumas coisas me deixaram realmente bem chateadas. Só que chegou uma hora que eu coloquei na minha cabeça e falei, cara, só eu sei o que eu tô passando durante esse processo, desde o ano passado. Só eu sei o que eu tô passando, só eu sei as dores que eu tô sentindo, só eu sei até onde meu corpo pode ir, só eu sei como tá a minha mente, ninguém tá sentindo nada por mim. Então, assim, não vou debater, não vou discutir com essas pessoas, cada um tem a sua opinião e tá tudo bem, mas esse é um processo meu, sabe? É um processo que eu quero viver da melhor maneira possível, eu não quero pegar esses comentários negativos pra mim. E no final só eu realmente sei o que é melhor, né? Conversei com os médicos, tive todas essas aprovações, eles entenderam o que estava acontecendo, né? Eu também fui desse lado da parte dos médicos, eu fui bem acolhida, sabe? Tive opiniões e reações muito positivas, né? Os médicos até ficaram felizes porque eu tomei essa decisão, né? E assim, é isso, gente. Eu tomei essa decisão, não vou ficar ligando muito porque as pessoas falam, porque no final sempre vai ter esse lado, né? As pessoas que criticam e as pessoas que realmente apoiam. Mas eu acho que as críticas, elas são muito, no meu caso, elas foram muito maiores do que esse apoio.
Mas tá tudo bem, eu acho que é uma coisa que eu também fui trabalhando muito na minha mente, conversando muito com a minha psicóloga. E tá tudo bem, gente, tá tudo bem, eu que vou viver esse processo, né? Eu tô muito empolgada, quero viver esse processo da melhor maneira possível. E eu sei que o resultado vai vir lá na frente, sabe? E que lá na frente eu vou olhar pra tudo isso e vou falar, cara, que bom que eu tomei essa decisão, que bom que eu fiz essa escolha. E, e é isso, gente. Esse é o meu processo, tá sendo o meu processo, tá aí o porquê eu decidi fazer a minha cirurgia. Contei também um pouquinho das coisas que eu precisei fazer. E daqui pra frente vocês também vão continuar acompanhando. Então, vou gravar pra vocês as comprinhas que eu fiz, o dia que eu fizer a minha mala pra ir pra ser internada. Vou mostrar também um pouco pra vocês do hospital que eu vou ficar. Eu vou me fazer a cirurgia no Hospital Samaritano aqui da Paulista, né? Aqui em São Paulo. É um hospital muito bom, eu gosto muito. Eu já fiz uma cirurgia no Samaritano, mas foi no Samaritano de Higienópolis. E assim, foi muito bom, então tô bem feliz que vai ser nesse hospital. E assim, tô muito grata mesmo, né, pelas coisas estarem caminhando, né? E também pelo apoio que eu tenho da cirurgiã, né? Da minha médica, que é a Aline Marcílio, né? Pra quem precisar. O nome dela é Aline Marcílio, ela atende no Hospital Samaritano ali da Paulista, ela é realmente muito boa. E assim, gente, eu tive uma conversa com ela e ela não pediu pra que eu tomasse a decisão na hora, sabe? Ela falou assim, vem aqui, a gente conversa, eu te explico todo o processo. E foi assim, dessa maneira bem leve com ela, sabe? Então, pra quem tem um interesse, fica aí a dica de qual médica eu passei. Então é isso, gente. Eu vou compartilhando aqui tudo, né? Tudo que eu falei pra vocês. Vou compartilhar também no dia da cirurgia. Vou compartilhar as minhas fases das dietas que eu tenho que fazer, que são complexas, mas espero que eu consiga passar por cada uma delas bem. E vou compartilhar também o pós, né? Vocês vão ver como que vai ser esse pós, quantos quilos eu vou perder, como que vai estar a minha cabeça depois de tudo isso, né? O que eu vou tomar de suplemento, como vocês vão acompanhar como minha vida vai mudar durante esse processo todo, tá? Então, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, tô à disposição de vocês. Podem mandar aqui nos comentários. Se vocês tiverem vergonha, pode me chamar no particular que a gente conversa certinho. Mas eu acho que eu consegui explicar tudo nesse vídeo, mas mesmo assim, se vocês tiverem dúvidas, estou à disposição. Então é isso, gente. Fique com Deus, a gente vai conversando, né? Vou mostrando aí os próximos passos e é isso. Beijos, tchau, tchau.